Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia, Jesus é bom, né? Hoje estreitou na terra, né, pastor Jefferson? Irmãos, o pastor tem mistério com Deus, né? E eu estive no Paraguai ontem ministrando, à tarde, com aquela chuva. Cheguei bem quebrada, né? Daí eu falei assim, mãe, eu vou descansar, né? E aí eu estava chegando em casa e eu vi que chegou uma mensagem, né? Falei, é Jeová, é o Senhor falando, né? Aí era o pastor, né? Que Deus já tinha mostrado eu 3 vezes para ele. E daí eu falei, bom, agora se eu falar que eu não vou, né? Aí não tem para onde fugir, né? Falei, esse-me aqui então. Aleluia. Mas Deus é fiel, né, irmãos? E quando chegou a mensagem, do pastor chegou também a mensagem da palavra. Na mesma hora, e eu glorifiquei o nome do Senhor. Amém, queridos? É motivo de muita alegria, é uma honra, né? Ministrar a palavra do Senhor, queridos. Porque da onde o Senhor nos tirou, né? E eu pude louvar a Deus desde o início aqui dos louvores, como Deus está falando. E Ele vai continuar falando na mesma linha, né? O Senhor falando da marca da promessa, aqui no primeiro louvor que foi louvado, né? Diego louvando. Já senti Deus ali confirmando a palavra. E Deus vai continuar falando, né? Através de mais essa palavra que nós vamos ministrar agora. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo de número 9, verso 51, queridos. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Amém? E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Você poderia repetir comigo o tema dessa mensagem, dizendo assim: aspectos do semblante de quem vai para Jerusalém. Vamos falar mais uma vez? Aspectos do semblante de quem vai para Jerusalém. Agora vira para o seu irmão do lado e fala assim: você vai para Jerusalém? Você vê no meu rosto, no meu semblante, você vê aspecto de quem vai para Jerusalém? Dá para ver algum sinal no seu rosto, no meu rosto, que nós estamos indo para Jerusalém? Amém? Então aplauda o nome do Senhor Jesus e tome seu assento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando nós começamos a ler os evangelhos, nós vemos assim uma característica específica de cada evangelho. Quando Mateus escreve, ele revela Jesus como rei. Ele é representado pela figura de um leão. Quando o evangelista Marcos escreve, ele revela Jesus como servo. E é representado pela figura de um boi. Já quando João escreve, ele revela Jesus como Filho de Deus. E é representado pela figura de uma águia. Isso nós podemos ver no Apocalipse, capítulo 4, do versículo 6 a 11, quando João teve aquela visão do trono de Deus.
Agora, quando a gente começa a ler o Evangelho de Lucas, Lucas nos revela Jesus como homem. E é representado pelo rosto de um homem, de um ser vivente. E Lucas, Jesus é o verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus. Ele vem para cumprir um propósito específico. Ele vem para resgatar a humanidade do jugo do pecado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós começamos a ver o contexto aqui do capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 28, nós temos aqui a passagem da transfiguração. Quando Jesus ele sobe ao monte para orar, e ele chama consigo ali seus discípulos, né? E começa a orar. E quando Jesus está orando, ele transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E ali aparece então, falando com ele, dois varões, né, que eram Moisés e Elias. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os quais apareceram com a glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, quando Jesus ele passa por essa experiência como homem, né, pela experiência da transfiguração, a primeira coisa que a gente pode entender aqui nesse texto, que a experiência que Jesus teve da transfiguração, foi como um alento para a sua alma, foi como um refrigério para a alma dele, tendo em vista que ele passaria pela morte da cruz. E muitas vezes a nossa vida não é diferente, né? Muitas vezes nós temos grandes desafios a vencer, estamos passando por estreitos, né? Mas o Senhor proporciona para nós momentos aonde Ele se revela, aonde nós podemos sentir a sua presença, aonde nós podemos sentir, né, e provar um pouquinho dessa glória que um dia nós vamos contemplar de uma forma eterna, definitiva. Aleluia, porque existe em nós a marca da promessa, né? Qual que é essa marca da promessa? É nós chegarmos à presença do Eterno, é nós poder fazer como os anjos, como os 24 anciãos, e dizer: Santo, Santo, Santo. Valeu a pena renunciar, valeu a pena se humilhar, valeu a pena perseverar, para contemplar a sua beleza, para contemplar a sua glória. Aleluia. Então eu vejo aqui a experiência da transfiguração, foi o que deu a força, foi o que impulsionou Jesus como homem, a realmente assumir a sua missão, a realmente a ter aquela força interior para cumprir o seu propósito, porque como homem ele era como eu e você, ele passava por angústia, ele passava por dificuldade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto da transfiguração, especificamente aqui no versículo de número 31, que diz aqui que os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Jesus já estava preparando os seus discípulos, Jesus estava avisando os seus discípulos que ele teria que sofrer, ele seria humilhado, e ele passaria pela morte, e pela morte de cruz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 9, versículo 22, diz assim, Jesus falando, né, também em outro contexto, dizendo que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus estava alertando a eles, porque eles teriam que passar por este momento também, juntamente com Jesus. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, nesse texto da transfiguração, que é o próprio Deus confirmando que Jesus era o seu Filho. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja comigo o versículo 35, que diz assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Aleluia. Diante desse quadro maravilhoso,
diante de tudo isso que aconteceu ali no Monte da Transfiguração. Quando Jesus ele desce do monte, queridos, ele já desce, convicto, ele já desce determinado, com a determinação daquilo que ele veio fazer na terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Então quando ele desce, ele já vem com aquela certeza, ele já vem, aleluia, convicto de que realmente era para isso que ele estava na terra, para cumprir o seu ministério, para passar pela morte de cruz, para resgatar as almas, para tirar o homem debaixo do jugo do pecado. Aleluia, Jesus tinha essa convicção dentro dele, ele sabia para qual propósito o seu Pai o enviara. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É coisa tremenda isso, queridos. Aleluia. E quando ele desce então do monte, quando nós lemos aqui no versículo 51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Tem algumas traduções, algumas versões de Bíblia que diz assim: manifestou em seu rosto, ou seja, em seu semblante, o firme propósito de ir a Jerusalém. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E é interessante, queridos, que o texto diz que ele manda mensageiros. Ele estava a caminho de Jerusalém, porém ele tinha que passar por Samaria. Então ele manda alguns mensageiros para que preparassem pousada naquela cidade para Jesus. E o texto diz que eles rejeitaram a Jesus, que eles não aceitaram que Jesus permanecesse a noite ali com eles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas sabe por que eles não permitiram? Sabe por que isso aconteceu? Porque quando eles olharam para o semblante de Jesus, o texto diz que o aspecto que estava no rosto de Jesus era o semblante de quem estava indo para Jerusalém. Aleluia. E quando alguém olha para o nosso rosto e contempla este semblante, contempla essas características, ninguém pode nos parar, ninguém pode nos deter. Aleluia. Eita, eu estou sentindo ele aqui, eu não sei você. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Qual que é o significado dessa palavra aspecto? Tem um significado de aparência, está falando da aparência, está falando do semblante, está falando de características visíveis. Ou seja, eu posso olhar para a sua vida e eu sei que você não tem convicção de para onde você está indo. Eu posso olhar para o seu rosto, mesmo você passando por dificuldade, mas eu posso ver no seu rosto a certeza que a marca do sangue de Jesus na tua vida, que a marca da promessa na tua vida. Quantos estão entendendo? Começa a glorificar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aspecto fala de transparência de intenção. Aleluia. Muitas vezes você olha para o rosto de uma pessoa e você não sabe qual é a intenção que está no coração dela. Aleluia. Mas muitas vezes nós olhamos também e podemos identificar algo sobrenatural. Muitas vezes nós vemos as pessoas no meio de uma tribulação tão grande, passando por dificuldades tão grandes, mas no seu rosto há uma alegria, no seu rosto há algo diferente que nos chama a atenção. Aleluia. É por isso que os samaritanos negaram poço para Jesus. Porque quando eles olharam para o semblante dele, eles puderam ver essas características diferentes. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Quando a palavra fala desse aspecto, trocando aqui na linguagem de hoje,
É como se estivesse falando da fotocópia da nossa alma. Aleluia. Muitas vezes a gente está tão atribulado que as pessoas olham para nós e podem ver, as características do nosso semblante. Às vezes é de nervosismo, às vezes é de ansiedade, de angústia. Aleluia. Às vezes está debaixo de uma opressão. Aleluia. Mas há momentos também que nós podemos contemplar a alegria, que nós podemos contemplar o brilho da glória de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E o que nós aprendemos com esse texto, queridos? Quais são as características do semblante daquele que está indo para Jerusalém? A primeira característica que eu posso aprender aqui nesse texto é que nós temos um propósito definido. Nós temos uma determinação para onde nós estamos indo. Quando existe essa determinação, este propósito, não importa o que vai se levantar no percurso do caminho. Irmão Silas, pode acontecer tanta coisa, pode se levantar tantos obstáculos, aleluia, como aconteceu na vida de Jesus. Jesus foi afrontado de todas as maneiras, Jesus foi perseguido de todas as maneiras. Ele, como homem, como ser humano, ele poderia ter desistido, aleluia, mas ele foi vencendo cada obstáculo, ele foi vencendo cada barreira. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que cumprir todas as profecias que haviam sido faladas a seu respeito, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas, também no capítulo 18, e o verso 31, olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá, escute, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Jesus, ele tinha certeza, aleluia, Jesus, ele tinha convicção, aleluia, e ele queria cumprir aquilo que foi escrito ao seu respeito, aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos, o aspecto do semblante daquele que vai para Jerusalém é o quê? Determinação, aleluia. Eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade, mas eu estou indo para Jerusalém. Eu tenho um alvo para ser cumprido, para ser alcançado. Então eu não vou ficar olhando para a situação, mas eu vou ficar olhando para Jesus, aleluia. Se você está entendendo, aplauda o nome dele nessa noite. Aleluia, aleluia, que coisa tremenda, queridos. Eu gosto muito de um texto, quando Jesus, ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, em o verso 18, em um determinado momento, ele fala assim: ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida voluntariamente, aleluia. Você entende a profundidade desse versículo? Jesus está falando assim: ninguém vai me matar, eu vou entregar a minha vida voluntariamente, eu vou entregar a minha vida espontaneamente, porque eu sei qual é a minha missão, eu sei porque é que eu estou aqui na terra. Eu te pergunto nessa noite, você sabe qual é o teu propósito? Você sabe por que você está nessa terra? Aleluia. Ei, o Senhor está falando contigo nessa noite. É forte aqui hoje a palavra, aleluia. O Senhor está falando: o que é que tu está fazendo aqui na terra?
o Senhor está falando assim: você lembra para o que eu te chamei? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando: você tem consciência de onde, para onde você está caminhando? Aleluia, ou você está enrolado, ou você está todo amarrado com as coisas dessa terra. O Senhor te chama nessa noite: se coloque na posição, porque tem algo que te espera sobrenatural. Aleluia, aleluia. Pare de olhar para o seu problema. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por que Jerusalém? Jesus sabia que Jerusalém era o lugar de sacrifício. Jesus sabia que Jerusalém estava o altar. Jesus sabia que Jerusalém era o lugar que o cordeiro seria sacrificado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele passaria por tudo aquilo, sim, mas ele queria chegar lá no seu trono e assentar-se à direita do Pai. Aleluia. O alvo de Jesus era chegar e assentar-se no trono. Aleluia. E hoje ele está sentado no trono. Aleluia. E ele intercede por mim e por você. Aleluia. Que lindo essa palavra, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso, queridos, que nós não podemos ficar embaraçados com nada aqui nessa terra, né? Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Eu quero ler aqui para você. É um texto tão conhecido. Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia. E o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E aí o que ele diz no versículo 2? Olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Aleluia. É muito profundo esse versículo primeiro, queridos, porque quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Ninguém consegue correr com os pés amarrados. Ninguém consegue correr com obstáculos na sua frente. Aleluia. Não é verdade, irmã Cristiane? Então é necessário começar a abrir mão de algumas coisas. É necessário renunciar a algumas coisas. Aleluia. Irmãos, para sentir a presença de Deus, a glória de Deus, não é algo tão simples assim. Tem que haver uma entrega do nosso coração, como já foi falado aqui. Aleluia. Quando a irmã Marli estava louvando, foi muito tremendo, porque eu conheço a história deles. Desde que eu cheguei aqui no Sementes da Fé, que eu acompanho a família da irmã Marli. Então a gente vê como é gostoso quando ela louva e ela sente a glória de Deus, ela sente a presença de Deus. Mas por quê? Porque ela está deixando o Senhor trabalhar na sua vida, ela está deixando o Senhor trabalhar no seu caráter, e ela está entendendo o propósito para o qual ela foi chamada. Então é necessário começar a desenrolar essas coisas que estão enroladas na sua vida. Aleluia. Nós perdemos tempo com coisas sem sentido, amados. Há algo muito, muito importante acima daquilo que nós vemos aqui na terra. Aleluia. Então é tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós abrirmos mão dessas coisas que travam a nossa caminhada, que tira o nosso impulso de marchar. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele tinha essa convicção. E eu e você também temos que ter. Aleluia. Se tem algo que está te prendendo, se tem algo que está tirando a sua paz, então resolva esse problema. Se é uma pendência com um irmão, com uma irmã, vai lá, conversa com essa pessoa, vai lá, resolva esse assunto, mas não deixa isso te prender no mundo espiritual, não deixa isso parar a sua caminhada. Se é um vício, abra mão desse vício, se é fofoca, abre a mão da fofoca, se é mentira, abra a mão da mentira, mas não perca o seu alvo. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Um outro aspecto que nós podemos aprender aqui desse texto, do semblante de quem está indo para Jerusalém, é o aspecto da paz. Porque o significado da palavra Jerusalém significa morada de paz. E nesse contexto aqui, que nós lemos de Lucas 9, aonde fala aqui de Samaria, Samaria tipifica o mundo aqui, nesse contexto. Então, queridos, o mundo, ele precisa ver, no meu rosto e no seu rosto, esse semblante de paz. Aleluia. Às vezes a gente fala assim, fulano não é crente, mas a vida dele é tão atribulada, que a gente não consegue sentir essa paz que vem de Jesus. Aleluia. Quando há essa paz, aleluia, quando a gente chega num lugar, as pessoas sentem a diferença. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro aspecto também que nós podemos aprender aqui nesse texto, que no semblante daquele que vai para Jerusalém, nós vemos um semblante de quem adora. É aquele que está na crise, aquele que está na dificuldade, mas ele está adorando. Ele está rendendo louvores ao Senhor. Ele está se entregando no louvor. Aleluia. É só você olhar para o lado quando começam os louvores aqui na igreja. Você percebe que tem pessoas que saem aqui do natural. Você percebe que tem pessoas que se entregam. Que tem pessoas que fazem gesto. Que tem pessoas que fazem algo para chamar a atenção de Jesus. Aleluia. Isso é um aspecto de quem está indo para Jerusalém. É ser um adorador por excelência. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E o que me chama a atenção aqui nesse texto, amados, que versículo 53, que os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era como de alguém que ia a Jerusalém. Agora olha que interessante a reação de Tiago e João aqui, me chama a atenção, porque Tiago e João, eles eram conhecidos como filhos do trovão, eles eram meio irados, eles eram meio impulsivos, né? Já queria, né, resolver as coisas meio no braço, né? E olha só, e diz aqui que os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Eles estavam no monte da transfiguração com Jesus, mas dentro deles ainda tinha muita ira, tinha muita raiva, né? Tinha sentimento de vingança. Eles não tinham entendido nada, irmãos. Então eles falaram assim: Jesus, se o Senhor quiser, nós vamos ordenar, vai cair fogo do céu, vai morrer todo mundo, vai ficar tudo bem. Calabachou de calabaias. E aí o que Jesus fala para eles? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, vocês não estão entendendo nada. Os ímpios olharam para mim, os samaritanos olharam para mim e entenderam que eu estou indo para Jerusalém.
Eles entenderam que no meu semblante existe características de quem está indo para Jerusalém. Agora, vocês estão comigo, vocês subiram a monte comigo, mas vocês não estão entendendo o propósito para o qual eu fui enviado. Isso é forte. Alabaxu. Ribiacaio, rebácia. Turibiaçou de calabaiaxé. Erebiaçou. Eita, vocês não sabem de que espírito sois. Aleluia. E Jesus diz assim para eles: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluia. Há situações que acontecem conosco, queridos, que nós queremos acabar com tudo, não é verdade? A gente já quer fazer justiça própria. Nós queremos resolver da nossa maneira. Mas é interessante, né? Porque na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Muitas vezes Deus vai usar um ímpio para nos impulsionar mais, a caminhar mais na direção do Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor vai usar de situações que você não está entendendo nada. Mas se você tiver um alvo, você vai falar assim: não, eu vou deixar isso aqui de lado, eu vou perdoar, eu vou ignorar isso, mas eu vou continuar mantendo o meu alvo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Eles não conseguiam identificar esses sinais ainda. Aleluia. E Jesus, ele é bem categórico, fala assim: eu não vim destruir a alma dos homens, não. Eu vim salvar a alma dos homens. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Então, queridos, o que é que nós aprendemos nessa palavra? Por que Jesus usa a vida do evangelista Lucas para escrever esse texto? A primeira verdade que eu aprendo aqui, queridos, que as pessoas à nossa volta, elas vão saber se nós temos esse alvo, esse semblante que vai para Jerusalém. Aleluia. E nós não podemos perder tempo. Então, às vezes, você pode falar assim: não, mas é o fulano que me tirou da presença de Deus. Há aquela situação que aconteceu assim comigo na igreja, me fez com que eu me afastasse dos caminhos do Senhor. A pessoa tal me ofendeu, me entristeceu meu coração, feriu meu coração. É por isso que eu parei de congregar. É por isso que eu não estou mais servindo a Jesus. Ei, não são as pessoas, não são as circunstâncias, mas é o que elas vêem no teu rosto, é as características que elas contemplam no meu e no seu rosto. Quando eu tenho convicção de quem eu sirvo, quando eu tenho convicção de para onde eu estou indo, eu não preciso me justificar com o homem, não. Porque há um que me justifica. Não precisa se justificar, meu querido. Aqui no teu rosto está as características, está as intenções transparentes que há dentro de você, porque o nosso rosto é a fotocópia da nossa alma. Aleluia. A boca fala do que o coração está cheio. Sou de cá, ebatocô. Turibiki arabashuri que adaia, sou. Turibiaca, suribiacai. Debaçou de calabaia, sé. Rei da cantuí de calabaia, sou. Se prepare que alabaçou. Arabacantuí, porque estou às portas. Turibidi que alabaia, sou. É mais um pouquinho de tempo só, diz o Senhor nessa noite.
forte para a igreja. Oh, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quando Jesus fala para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Uma hora vocês dizem que serve a Deus, de repente já não serve mais. De que espírito você é, diz o Senhor para ti nessa noite. Qual é o espírito que está dentro de você, diz o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Meu Deus, nós temos que ter essas marcas. Temos que ter a certeza que isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui é tudo somente um ensaio daquilo que nos espera. Você crê nessa verdade?